Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bom, eu sem mais delongas, chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, tá? Quando eu tenho a alegria de receber aqui os nossos estúdios, inclusive inaugurando ali um banner ali atrás. O pessoal da rádio não dá para perceber não, mas o pessoal da internet, com a imagem ali, né, dá para perceber ali um banner ali atrás, né? O banner da a Voz do Espiritismo, né? Um abraço aos nossos amigos que confeccionaram aí o banner, né? O Paulo Moura, né? O Leone Bachega que fez a arte, né? Muito obrigado, tá? A gente vai tentando melhorar um pouco, aos poucos, né, a qualidade do trabalho. Estamos aguardando uma câmera um pouco melhor aí também. Estamos aguardando que chegue logo essa câmera, né? Para dar um ganho na qualidade da imagem também. Bom, Eurípides Alencar Cesário, o nosso amigo, meu amigo lá do Benedita Fernandes, do Centro Espírita Benedita Fernandes. Ele faz parte do colegiado, né? O Centro Espírita Benedita Fernandes de Araçatuba é bem diferente. Eu acho que não tem um modelo assim de direção igual o Benedita Fernandes aqui de Araçatuba. Se tem no Brasilzão afora aí, tá, eu desconheço, né? Que seja dirigido por um colegiado, né? É dirigido por um colegiado, do qual são cinco, né? Atualmente, seis, né? São seis. E aí qualquer decisão e tal reúne essas seis pessoas e para tomar a decisão necessária na direção do Centro Espírita Benedita Fernandes de Araçatuba, São Paulo. E o Eurípides faz parte do colegiado e é o diretor principal da parte doutrinária, né? A parte dos trabalhos mediúnicos, da parte doutrinária, ele é o coordenador. Eu quero ouvir primeiramente os cumprimentos, né, de Eurípides, o professor, né, o professor Eurípides Alencar Cesário. Nossa boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e aos queridos internautas que estão nesse instante ligados no programa Voz do Espiritismo, último programa do ano. E é motivo de grande alegria de nossa parte estarmos participando deste programa e, mais especialmente ainda, a razão da nossa alegria é pela pessoa a quem pretendemos humildemente homenagear. Trata-se de Dona Maria Modesto Cravo, a Dama da Caridade de Uberaba. Talvez nem tão conhecida no universo espírita, mas um espírito de uma dinâmica, um espírito de um papel preponderante nesse processo de renovação que se encadeia neste planeta nesses últimos tempos. Muito bem, Eurípides, nós estamos aqui, os nossos amigos da internet, por exemplo, né, tá pensando, né, nós tá no estúdio e tal, mas, né, cadê aqueles microfones que sempre aparecem? É que nós não estamos aqui ao vivo no estúdio da rádio, tá? Nós estamos gravando aqui com equipamento próprio, que inclusive o microfone, né, porque gravando internamente não dá para a gente usar os microfones da emissora. Então estamos aqui com equipamento próprio, né, fazendo essa gravação. Isso é uma explicação para os nossos amigos da internet que estão acompanhando a gente, vendo as nossas imagens, né? Muito bem. Maria Modesto Cravo, de Uberaba, né, ela que foi a fundadora do Hospital Espírita Psiquiátrico, né, lá de Uberaba. E foi pouco tempo depois, né, Eurípides? Ela fez isso pouco tempo depois em que Benedita Fernandes fundou aqui, né? Na época não era nem o hospital, né, logicamente, né? Era um sanatório mesmo assim, muito modesto, muito pequeno, né? E aquele trabalho dinâmico de Benedita Fernandes. Acho que um ano e pouco depois, né, de fundação do Hospital Benedita Fernandes de Araçatuba, São Paulo, foi que Maria Modesto Cravo fundou lá o hospital lá em Uberaba, não é isso? Perfeito, Nelson. E seria bom frisar que as duas receberam o epíteto de a Dama da Caridade. E Maria Modesta, especificamente, por ser residente em Uberaba, a Dama da Caridade de Uberaba.
Esse espírito de Skol, que se tornou assim devido ao sofrimento, à dor, enfrentado nas suas sucessivas reencarnações, né? Porque, segundo consta, uma das encarnações dela teria sido Catarina de Médici, aquela rainha de França, mãe de reis, né? Que desencadeou aquela fatídica noite de São Bartolomeu, no mês de agosto do século XV, na nossa querida França. Esse espírito, que na última encarnação foi Maria Modesto Cravo, nasceu Maria Modesto dos Santos, né? Filha de João Modesto dos Santos e Ermelinda Alves dos Santos. Ela nasceu em Uberaba no dia 16 de abril de 1899. E, como era natural naquele tempo, casou-se cedo. Em 1915, aos 16 anos, ela contraía núpcia com o Major Nestor Cravo, da nossa gloriosa Força Pública de Minas Gerais. Aqui no estado de São Paulo também as forças policiais tinham esse nome, Força Pública. Hoje é a nossa Polícia Militar. Logo, após casar-se, teve filhos em sequência. Teve 7 filhos, né? Euritímia nasceu em 1916, Euclides, 1917, Ermelinda, 1919, Eduardo, 1921, Erasto, 1922, Esdras, 1923 e Erasmo, em 1925. Portanto, 7 filhos. Dos 7, 3 faleceram ainda em tenra idade, que foram Euclides, Ermelinda e Erasto. Bem, assim sendo, Dona Maria Modesta logo começou a apresentar uma sintomatologia estranha em seu físico, né, de matéria e também no seu psiquismo. E a família levava aos médicos e não se conseguia chegar a um denominador comum quanto à origem da doença ou das doenças que a molestavam. Acontece que ela, a esse tempo, já havia o conhecimento do espiritismo no Brasil. E percebia-se aqueles que já tinham alguma noção, como era o caso, inclusive, do seu pai, seu João Modesto, que anteriormente já havia fundado o Ponto Espírita Bezerra de Menezes, lá em Sacramento. Já se ouvia falar muito no apóstolo de Sacramento, o Eurípides Barçanufo. Portanto, já começou-se a desconfiar de que Dona Maria Modesta sofria influenciações espirituais, né? Mas, como ainda o desconhecimento geral era muito grande, foi se levando. Ela foi sofrendo as influenciações, emagrecendo, tinha problemas de coluna, né? E, com isso, já tendo se transferido para Belo Horizonte, onde o seu marido ocupava ali o posto na Força Pública, ela começou a sentir com maior intensidade as influenciações do plano espiritual. Por isso, o seu pai, seu João Modesto, houve por bem pedir ao esposo, ao genro, né, ao esposo de Dona Maria, Maria Modesta, a essa época com 17 anos, né, que a trouxesse de volta para Uberaba para que pudessem procurar o apóstolo sacramentano, Eurípides Barçanufo, para que ela pudesse ali passar por um tratamento espiritual. E assim foi feito. O Major Nestor concordou e voltaram para Uberaba. Isso foi entre dezembro de 1916 e janeiro de 1917. Rumando para Sacramento, logo Eurípides constatou que o problema dela era de cunho meramente espiritual. E imediatamente passou-se ao tratamento. E o tratamento nada mais foi, além dos passes magnéticos e espirituais, da água fluidificada, a participação dela nos trabalhos mediúnicos que desenvolviam-se ali, no Centro Espírita, dirigido por Eurípides Barçanufo. Ora, não demorou muito, coisa de mais ou menos um mês, e Maria Modesta estava
praticamente curada daqueles malefícios que a importunavam já há algum tempo. Foi mais ou menos como aconteceu com Benedita Fernandes também, a perturbação, né, Eurípides? Parece-me que da Benedita Fernandes foi mais grave, né? A perturbação, a obsessão era mais grave, parece-me, né? Exatamente, Nelson. Bem lembrado, muito feliz a sua lembrança. Nada mais era a obsessão de Dona Benedita Fernandes, assim como essas influenciações obsessivas de Dona Maria Modesta, nada mais era do que o chamamento da espiritualidade para o despertar, para a servidão no campo do bem, a que elas estavam comprometidas com isso já quando aqui reencarnaram. Isso no posto, foi preciso o aguilhão da dor para que o despertamento propriamente dito ocorresse. E corresponderam ao chamamento, tanto uma quanto outra. Né? Maria Modesta, lá em Uberaba, em 1933, e Dona Benedita aqui, em Araçatuba e região, em 1932. Hospital, o que veio a ser Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, mas na época sanatório, né, que não tinha ainda o nome Benedita Fernandes, foi fundado no dia 6 de março de 1932, né, com criaturas de escola como Benedita Fernandes, Manuel Clemente Gonçalves, Maria Bugalho, Gideão Fernandes, Francisco Quinalha, enfim, trabalhadores do bem que arregaçaram as mangas para servir na seara do Mestre Jesus. Ora, com o tempo, tendo já Maria Modesta regressado a Uberaba, ela veio também com a recomendação, né, de que deveria iniciar o seu trabalho junto à doutrina espírita, já com o compromisso, né, sabedora de que ela pertenceria à equipe espiritual do espírito Vicente de Paulo, né, que era uma falange de espíritos reencarnados com essa missão de servir principalmente aos doentes da alma, aos loucos, obsediados e portadores de toda sorte de transtorno no campo psíquico. Assim, devidamente preparada, ela rapidamente, em Uberaba, passou já a participar de trabalhos espíritas, que naquela época eram ainda bastante raros, né? Ocorriam de forma tímida, em grande parte em residências, como era o caso da residência do senhor Manuel Felipe, lá em Uberaba. Era na própria residência dele em que eram realizados trabalhos mediúnicos e também trabalhos onde Dona Maria Modesta já passou a servir no campo do receituário médico espiritual, sob a égide do espírito Bezerra de Menezes e demais espíritos da medicina astral. E também naquele tempo, né, era muito perseguido, né, Eurípides? Pela Igreja Católica, eram muito perseguidos as pessoas que participavam de trabalhos mediúnicos, né? Pela Igreja Católica e até muitas vezes pela polícia. Ela acho que de repente não tinha tanto problema pelo o marido ser um oficial, né, da Força Pública, né? Mas foram muito perseguidos aqueles pioneiros, né, com a Igreja Católica e também até a Justiça e a polícia, né? Exatamente. Justamente por ser esposa de um militar de patente, certamente ela não teria sofrido perseguições de maior envergadura por ser uma profitente da doutrina espírita, mas certamente a nossa querida Igreja Católica, através de religiosos ali instalados naquela cidade e região, moveram campanha ferrenha contra os espíritas, onde Dr. Inácio Ferreira, que foi o primeiro diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, do qual falaremos daqui a instantes, Dr. Inácio Ferreira era o grande combatente e defensor da doutrina espírita, publicando artigos, rebatendo os ataques, né, aos espíritas no jornal A Flama de Uberaba. É muito interessante, porque Inácio Ferreira foi o único, durante 40 anos, foi o único diretor clínico
daquela instituição, ficando nesse posto até desencarnar. Mas em abril, 15 de abril de 1917, Dona Maria Modesto foi aceita como sócia do Centro Espírita Uberabense, que ainda era ligado ao Ponto Espírita. Ainda não era uma sede social propriamente dita, mas já era um centro espírita. Como é que não chamava Centro Espírita? Você falou uma coisa interessante. Aqui em off você já falou, achei interessante. Você já citou 2 ou 3 vezes aí, e eu gostaria de passar isso para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Chamavam-se, não falavam Centro Espírita, falavam Ponto Espírita, né? Isso. Era ponto, porque na verdade era um ponto de encontro e de distribuição, né, de víveres, roupas, enfim. A caridade, na sua essência assistencial, extremamente necessária, né? Àquela época, a época de Jesus, e sempre, e hoje, e sempre ainda, dado a insensibilidade do coração humano, que é capaz ainda de ver um seu irmão, né, em Deus, porque todos somos emanados da mesma fonte, né, que é Deus, ainda nós temos a capacidade, a insensibilidade de presenciarmos o nosso irmão passar fome, frio e dor, e muitas vezes não socorremos. Então, o local de socorrimento das criaturas necessitadas, quando de origem espírita, eles davam o nome de Ponto Espírita. E aquele lá em Uberaba era o Ponto Espírita Bezerra de Menezes. Ficava lá em Uberaba, na rua Bernardo Guimarães, número 38, colado à residência de Dona Maria Modesto. É bom lembrar que o Ponto Espírita, em verdade, nasceu no início de tudo, ele foi em 1910. Né? Ele foi criado em 1910, inaugurado em 1911, os primórdios, né? Agora, como centro espírita propriamente dito, foi em 1919, né? Em janeiro de 1919. Foi quando realmente se passou a centro espírita, mas sem deixar de lado os princípios básicos da caridade, da assistência social, no fornecimento de víveres, de roupas, medicamentos, receituários espirituais, né, efetuados por Dona Maria Modesta, na forma mediúnica, e assim surge, né, em 1919, o primeiro núcleo de espiritismo aberto ao público de Uberaba, né, fundado também, entre outros, por Dona Maria Modesto Cravo, né, e praticamente em sua própria casa, que ficava ao lado da casa dela, e ela mais ficava no centro do que em casa, né, porque aquele que se dedica, fica muito difícil, né, dar seguimento à sua vida de forma como as outras pessoas que não têm esse grau de compromisso. E naquele tempo também, né, mulher dificilmente trabalhava naquele tempo, né, mas eram os maridos mesmo, né, que trabalhavam. Então, logicamente, ela tinha bastante o tempo durante o dia de semana, inclusive, para se dedicar ao centro espírita, né? Mas eu estava me referindo a ponto aqui, né? Ponto espírita, só porque eu nunca ouvi falar, só a título de curiosidade. Porque existem, né? O do Chico Xavier mesmo era Grupo Espírita da Prece, né? Não era Centro Espírita, né? Era Grupo Espírita da Prece. Tem vários centros por aí tudo, né? Que não leva como primeiro nome centro, né? Aqui existe Grupo da Fraternidade, existe Aliança Espírita Vales da Videira, né? Então, até hoje não são todos que são exatamente o nome que está registrado lá, né? Centro Espírita, né? É só a título de curiosidade, tá, Eurípides? O do Chico Xavier mesmo era Grupo Espírita da Prece, né? Da Prece. E convém lembrar também que para oficializar definitivamente o Centro Espírita Uberabense, em 13 de maio de 1919, foi definitivamente registrado, tudo dentro da legalidade, o Centro Espírita Uberabense, e o primeiro presidente foi o senhor João Augusto Chaves, né? Então estava ali, 13 de maio de 1919, estando à presidência João Augusto Chaves, o Centro Espírita Uberabense. Ora, foi uma festa, né? É um centro espírita oficializado, mesmo que houvessem perseguições, críticas, mas estava oficializado. E o orador oficial da solenidade inaugural
foi o confrade espírita Waterciles Willon, da cidade de Sacramento, Minas Gerais. E o Waterciles era irmão de Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, que curou Dona Maria Modesto, ou melhor, que descobriu a sua mediunidade sendo assolada pela influenciação dos espíritos e ensinou-lhe o caminho das pedras, ou seja, como combater aquelas pseudo-doenças, né, que se apresentavam e que eram de cunho meramente espirituais. Inclusive você chama-se Eurípides, né? Acho que já falamos isso aqui, eu acho que já falamos sim. Mas você se chama Eurípides, é uma homenagem dos seus pais a Eurípides Barçanufo, né? Exato, se me permite, se o Nelson me permite, eu costumo brincar no Centro Espírita Benedita Fernandes, quando eu repito alguma história, eu falo, olha, eu estou repetindo porque sempre tem novos profitentes, novos membros, e não estou ficando gaga, não. Então aqui no programa também, o Nelson me permitiu, me deu o gancho, eu vou dizer, né? Realmente, o nosso nome é justamente em razão do espírito Eurípides Barçanufo, porque, segundo minha mãe contava, eu nasci de 7 meses, né? Minha mãe não conseguia segurar a gravidez até os 9 meses. Todos os filhos foram de 7 meses. E após uma luta intensa no lado pediátrico da Santa Casa, na estufa, e eu recém-nascido não conseguia, tudo indicava que não conseguiria sobreviver. Mas já existia Santa Casa naquele tempo, já? Existia, já existia. Existia a Casa de Saúde São Sebastião, que é onde hoje é o Teatro Coque, né? Que foi o Cine Peducci. Existia o Hospital Santa Terezinha, ali na Duque de Caxias, que hoje é um estacionamento, né? E existia a Santa Casa. Estou brincando, tá? Estou brincando. O Eurípides não é tão velho assim que não existia nem Santa Casa, não. Eu estou brincando. Eu digo que eu tenho 113 anos, então não estou tão velho assim. E de formas que minha mãe me levou para casa para morrer em casa, segundo recomendação do médico, para dar um lugar na estufa para outra criança, né? E minha mãe, então, um dia, em orações, à beira do fogão, porque nós não tínhamos estufa, e ela colocava eu numa caixa de sapato, número 42, sapato do meu pai, número 42, eu cabia nessa caixa, né, Nelson? E esquentava um tijolo na brasa do fogão a lenha, forrava o tijolo com pano e punha a caixa de sapato comigo dentro para servir de estufa. E ela em oração, e punha dentro do berço. E ela em oração, ela viu um espírito de sobretudo, né, uma sobrecasaca preta, calça clara, chapéu preto e uma maletinha, daquelas maletinhas de parteira, bigodinho. Ela reconheceu a imagem, porque ela já tinha visto fotos, né, de Eurípides Barçanufo. E esse espírito me salvou, porque, segundo ela, não ia sobreviver. Diz que era, além de pequeno, sem saúde, feio como a morte. Diz que só, segundo ela, só tinha a pataca do joelho e as bolas dos olhos, né, de tão horrenda que era a figura. Bom, mas a gente brinca, mas eu devo e agradeço e sou grato a esse espírito de Skol, que pertence à falange de Maria de Nazaré, assim como Bezerra de Menezes, né? São espíritos de alta responsabilidade no campo espiritual, dentro desse trabalho de realocamento dos espíritos que ainda permanecem renitentes no mal e que, caso não aceitem uma nova reencarnação, invariavelmente já estão sendo realocados para novos planos primitivos, ou então aguardando, né, numa espécie de quarentena, nos entornos, né, do orbe planetário, para serem aos poucos degradados para planos chamados inferiores, mas nada mais são do que planetas primitivos, escolas, como a Terra foi e é, visando promover o crescimento, o progresso moral e espiritual das criaturas. Tudo isso por obra do Criador, que, além de perfeito, é bom, justo e misericordioso. Muito bem, nós dois temos origens, né, espíritas, né? Minha mãe também chamava-se Adolfina, né? Porque em 1934, quando do nascimento dela, também iria desencarnar no parto, ela, minha avó, ou as duas, né? E meu avô fez uma prece fervorosa a Bezerra de Menezes na hora do parto, que nasceu em casa, né, em 1934, minha mãe, né?
E também, assim que o meu avô terminou a prece pedindo a Bezerra de Menezes, em 1934, né? Minha mãe nasceu. E aí fizeram uma homenagem e colocaram Adolfina, né? Ficou Adolfina Silva, que é o sobrenome do meu avô. Temos aí a origem, né, Euripides? Lá do berço lá mesmo. Depois a gente vira. Eu dei umas desviadas aí, mas retornei ao espiritismo, graças a Deus, alguns anos atrás, né? E aí a gente chega no centro, brincando às vezes lá no Benedita Fernandes, eu chego, Eurípides Barçanufo, né, cumprimentando o Eurípides, ele é quem diria, Nelson, ele me chama de Nelson Gonçalves e tal, né, né, Eurípides? As brincadeiras, os cumprimentos da gente, a hora que a gente chega, né? Então, mas convém lembrar um outro aspecto também, Nelson, de Dona Maria Modesto Cravo, é que uma das primeiras comunicações do Anjo Ismael, que é o espírito protetor do nosso Brasil, né? Uma das primeiras comunicações deste espírito, Anjo Ismael, foi através de Dona Maria Modesto Cravo no Centro Espírita Uberabense, foi dada em 1919, né? Ela deu a comunicação via psicográfica, comunicação essa que foi chancelada pela Federação Espírita Brasileira. Foi considerada legítima, verdadeira, tamanha a clareza, né, com que esse espírito se expressou. Bem, Dona Maria Modesta continuou, então, a sua faina incessante no Ponto Espírita, Centro Espírita Uberabense, e mesmo em sua própria residência, atendendo doentes do corpo e da alma, né, notadamente obsediados, que não é só hoje que temos muito, naquele tempo também existia muito, aliás, de forma muito mais agressiva, muito mais ostensiva, dada a natureza de espíritos que ainda pululavam aqui, né, na superfície do orbe. Sendo assim, em determinado momento, o espírito Bezerra de Menezes, um dos mentores de Maria Modesto Cravo, orientou-a para que se fundasse um sanatório espírita, né, um sanatório psiquiátrico, para tratar dos doentes da alma, visto que o próprio centro já não comportava mais o centro espírita, e muito menos a residência de Dona Maria Modesto, que além de tudo ainda tinha 4 filhos para cuidar, né? E se tornava difícil a sua vida. Assim, foi decidido pela construção de um sanatório e Dona Maria Modesto, inclusive, recebeu mediunicamente, Nelson, a planta do sanatório. Ela recebeu mediunicamente. E assim, em 6 de janeiro de 1928, foi lançada a pedra fundamental do sanatório e o presidente, ali, interinamente, foi considerado, então, aliás, interinamente, perdoe-me, ele já era o presidente do Centro Espírita Uberabense, né? O doutor Henrique von Krieger Schroeder. Era um médico, né, muito humanitário, médico espírita, e à época presidia o Centro Espírita. E se aproveitou então, né, unir-se o útil ao agradável. E o doutor então foi quem lançou a pedra fundamental do Sanatório Espírita de Uberaba. Que beleza, hein? Tá aí. Aí isso um ano, vamos ver, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí um ano e 9 meses antes disso, né? Benedita Fernandes fundou aqui. Eu contei nos dedos aqui porque nós não fizemos essa conta anteriormente. Mas um ano e 9 meses depois que Benedita Fernandes fundou aqui o Benedita Fernandes, hoje, né? Benedita Fernandes em Araçatuba, né? Isso foi tudo mais ou menos na mesma época, quase 2 anos, né? De diferença só, né? Isso, é só um adendo. Na verdade, nós falávamos do lançamento da Pedra Fundamental, que foi em 1928. Tá? Aí, transcorrido por volta de 3 anos, em 1933, aliás, 5 anos, em 1933 é que foi definitivamente inaugurado. Começou-se as construções em 1928. E a inauguração deu-se, então, no dia 31 de dezembro de 1933. Fizemos questão de pedir ao querido apresentador e amigo Nelson para
expormos este programa, essa singela homenagem, né, a essa dama da caridade de Uberaba, justamente porque será apresentado esse programa no último sábado do ano, né? Então, é uma homenagem ao 31 de dezembro, que o Centro Espírita estará fazendo, então, 80 anos, né? 80 anos, né? Então, desta forma, o hospital, perdão. Desta forma, então, fica aqui a nossa singela homenagem a esta instituição e principalmente a esta mulher, essa dama da caridade de Uberaba, por quem temos imensa admiração, né? Por ser um espírito que trabalha, pelo que sabemos, de forma incessante pela renovação do planeta. Assim sendo, no dia 31 de dezembro de 1933, às 13 horas, foi inaugurado o Sanatório Espírita de Uberaba, quando por ali passaram vários oradores, né, discursando, realmente um fato extraordinário para a época e para a localidade. E estava então entregue à comunidade mineira o Sanatório Espírita de Uberaba. Dona Maria Modesto, como sua fundadora, seu João Modesto dos Santos, como seu primeiro diretor administrativo, e Dr. Inácio Ferreira, como diretor clínico, seu primeiro diretor clínico, e o senhor Manuel Roberto da Silva, o enfermeiro-chefe. Consta que esses personagens, notadamente Manuel Roberto e Inácio Ferreira e Maria Modesto Cravo, constam, são mostrados em várias obras do escritor uberabense Carlos Bacelli. Eles são personagens de vários livros do Carlos Bacelli. E também, principalmente Maria Modesto, de alguns livros de Vanderlei de Oliveira. Então, aqui o nosso preito não só de gratidão, mas principalmente de respeito, de consideração, de admiração por esse grupo de espíritas, mas antes de tudo, criaturas humanas extraordinárias que se dedicaram e se dedicam hoje no campo espiritual ao socorro àqueles que sofrem, que padecem as dores da alma. Felipe, o Chico Xavier passou a morar, a ter a sua obra fantástica também em Uberaba, alguns anos depois de fundação deste hospital, né? Você sabe como que era o relacionamento, assim, de Chico Xavier? Você ouviu falar alguma coisa? O relacionamento depois que o Chico foi para Uberaba e tal, o relacionamento dele com Maria Modesto Cravo, com Inácio Ferreira? Sim, perfeitamente. Na sequência, nós vamos lembrar aqui das passagens de Francisco Cândido Xavier por Uberaba, já que à época, nos primórdios da ação, do trabalho de Maria Modesto, Francisco Cândido Xavier ainda residia em Pedro Leopoldo, né? Mas ele acabou vindo para Uberaba e já já nós colocaremos alguns aspectos sobre isso. Dona Maria Modesto capitaneou por muitos anos o Natal dos Pobres, né? Que acolhia os enfermos do sanatório, presos, cegos e famílias pobres ali de Uberaba e proximidades, né? E isso nas dependências do Centro Espírita Uberabense, né? Com o tempo, passou-se a realizar em Uberaba o Natal dos Cegos, né? E aí então os cegos já não participavam mais desse conglomerado de sofredores que comemoravam o Natal junto ao grupo de Maria Modesto no Centro Espírita Uberabense, né? Aí foi criado o Instituto de Cegos do Brasil Central. E aí então eles já não participavam mais com Dona Maria Modesto. Com o tempo, dissolveu-se o ponto espírita, Nelson, do qual nós tratamos aqui. Dissolveu. O ponto aí, com o tempo, aí por volta de 1933, 1934, dissolveu-se o ponto espírita, Bezerra de Menezes, para que os seus integrantes pudessem efetivamente atuarem no Centro Espírita Uberabense e no Sanatório Espírita, né? Então foi dissolvido o ponto, né? O nome ponto espírita, tudo porque ficava
um aglomerado de nomes, de prédios e muita andança. Então se concentraram todos os trabalhos assistenciais e espirituais e mediúnicos no Centro Espírita Uberabense e no Sanatório Espírita. Então, conforme já dissemos, Dr. Inácio foi o primeiro diretor clínico, né? Primeiro e por muitos anos, né, do Sanatório Espírita. O senhor João Modesto foi o primeiro diretor administrativo e Manuel Roberto da Silva o primeiro enfermeiro-chefe, né? Ora, nada mais justo do que essa homenagem, como eu já disse, devido à proximidade da data. Repito, daí a nossa alegria em podermos aqui, de forma bastante simples, bastante resumida, porque não temos os recursos informativos, aliás, até temos, mas levaria muito tempo, não conseguiríamos, né, levar a termo. E convém lembrar, né, fugindo aqui a regra comum, que é no fim ou no começo da exposição, convém lembrar que todas as informações trazidas aqui nesse programa sobre Maria Modesto Cravo e Hospital Espírita de Uberaba, assim como o Centro Espírita de Uberaba, foram extraídos do livro Recordações de Modesta, do autor Iraci Cecílio. Nós extraímos desse livro que traz uma porção de apanhados sobre Maria Modesta e sua obra fantástica. Convém lembrar também que Maria Modesto era portadora de inúmeras modalidades dentro da faculdade mediúnica, mas tinha especialidade na psicofonia, na oratória mediúnica, atuava na desobsessão através da psicofonia, da psicografia, de forma espetacular. Atuava também no campo do atendimento à saúde, com receituário, né, e orientações médicas, através dos benfeitores espirituais, dentre eles, Dr. Bezerra de Menezes. E, segundo consta, eram fantásticas as comunicações mediúnicas que ela proporcionava àqueles que participavam no centro ou no sanatório, né, cheias de ensinamentos, de entusiasmo, de fraternidade e perseverança. Diz que era um médium fantástico, uma figura humana extraordinária. Agora, voltando àquilo que o Nelson perguntou, ele me falou agora há pouco sobre Chico Xavier. Deixa eu só ver aqui em relação ao livro, Eurípides, que você citou o livro agora há pouco, e às vezes as pessoas se interessam, assim, sabe, em adquirir o livro e tal. O livro Recordações de Modesta. Uma coisa interessante que eu havia percebido daqui de longe pela capa do livro é Recordações de Modesta, né? E o nome dela mesmo, Maria Modesto Cravo, né? Maria Modesto Cravo. Então tá, a vida e obra de Maria Modesto Cravo, e lá em cima tá Recordações de Modesta, né? Então, às vezes o pessoal chamava ela Dona Modesta e o sobrenome dela, o correto, é Modesto, tá? Você quiser adquirir o livro, o autor Iraci Cecílio, tá? Iraci Cecílio, a homenagem aqui à vida e obra de Maria Modesto Cravo. Vamos mostrar aqui, bem pertinho aqui para os nossos amigos da internet, né? Aqui, bem pertinho aqui, né? Os amigos da internet, a gente mostra aqui o livro do qual o Eurípides fez esse apanhado, né? De muitas informações que o Eurípides passou aqui. Quem quiser adquirir o livro, está aí. E o Eurípides também abordou em relação ao trabalho mediúnico, né, de Maria Modesto Cravo, lá em Uberaba. Uma médium fantástica, com vários tipos de faculdade mediúnica, né, com vários tipos, né, que ela tinha. Inclusive tem uma bastante interessante, bastante famosa, Eurípides, porque vinham espíritos obsessores ferrenhos na Maria Modesto Cravo, né? Vinham obsessores ferrenhos mesmo do espiritismo e das pessoas obsediadas ali do hospital, né? E o doutor Inácio é que era o doutrinador, né? Era um dos doutrinadores do doutor Inácio Ferreira, né? Aí consta que, inclusive, um desses obsessores deu um tapa no rosto de Inácio Ferreira, né? Um desses obsessores, atuando na Dona Maria Modesto, deu um tapa no rosto de Inácio Ferreira.
Eu comentei isso com um amigo meu que é doutrinador também, não é você não, tá? E nem o Vladimir. Eu comentei isso com um amigo meu que é doutrinador também. Ah, eu não me responsabilizaria se acontecesse isso comigo, eu não me responsabilizaria. Porque é duro, né? A gente levar um tapa no rosto não é fácil, não. O doutor Inácio também era esquentadinho também, ele era, né? Mas ele segurou as pontas, né? Eu acho que sendo um médium mulher, né? Mulher já é um pouco mais fácil, né? Agora, se for um médium homem, aí já fica mais difícil ainda de tolerar, né, Euripides? O tipo de espírito que participavam lá, né? E que comunicavam através de Maria Modesto Cravo. Interessante. Inclusive, Nelson e querido internauta e rádio ouvinte, esse espírito citado pelo Nelson tratava-se do espírito Tomás de Torquemada, o inquisidor mor, né? Que foi um dos que promoveram o Auto de Barcelona, quando foram queimados cerca de 300 livros espíritas em praça pública, fato conhecido nos meios espíritas. Esse espírito, Tomás de Torquemada, inimigo ferrenho do espiritismo, foi ele que, através da mediunidade de Maria Modesto Cravo, desferiu o violento tapa em doutor Inácio Ferreira, naquela ocasião, doutrinador no trabalho espírita. Mas para satisfazer o Nelson e os queridos ouvintes e internautas, para sabermos alguma coisa pequenininha mesmo sobre a relação Francisco Cândido Xavier e esse grupo espírita capitaneado por Maria Modesto, né? Consta que, antes de mudar-se para Uberaba definitivamente, Chico Xavier frequentava todo ano, a título do trabalho que ele desenvolvia na Secretaria da Agricultura, né, lá de Pedro Leopoldo. Então ele se deslocava até Uberaba, na exposição agropecuária do Parque Fernando Costa, lá em Uberaba. Uberaba, que é uma terra famosa pelo gado zebu, né? É uma terra famosíssima nesse quesito. E nessas ocasiões que Chico Xavier ia lá participar a trabalho na exposição, ele acabava se deslocando até o Centro Espírita Uberabense. Se deslocava até o encontro com Dona Maria Modesto, com o doutor Inácio, né, com o Manuel Roberto, e ali participava de atividades noturnas, né, no Centro Espírita Uberabense e também no sanatório. No sanatório também eram realizadas sessões de desobsessão. E em outros núcleos que existiam lá em Uberaba. Francisco Cândido Xavier ia, sempre que podia, né, brindar a quantos necessitassem com sua presença brilhante, né, e abnegada. E Maria Modesta ainda encontrou tempo, olha só como ela era realmente, era como Benedita Fernandes. Benedita Fernandes, além de tudo que fez aqui em Araçatuba, que realizou no campo da benemerência, da assistência espiritual, ela ainda teve tempo para ajudar na fundação daquilo que hoje é a nossa USE, né? Naquele tempo era a Associação Municipal Espírita de Araçatuba, né? O MEA. Ela foi uma das fundadoras, Benedita Fernandes. E Dona Maria Modesto, lá em Uberaba também, fez a mesma coisa. Auxiliou na fundação da União da Mocidade Espírita de Uberaba, a UMEU. E isso se deu em 13 de janeiro de 1940. Então era uma batalhadora. E o doutor Inácio não ficava atrás. Doutor Inácio foi fundador do Lar Espírita, lá em Uberaba, que era uma entidade que cuidava do amparo à infância, às crianças abandonadas, órfãos. E se foi fundada essa entidade em 1949. E o terreno, Nelson, onde foi construída essa entidade, esse lar espírita, era um terreno do próprio doutor Inácio, que ele doou para a fundação dessa entidade. Muito bem. E Chico Xavier, inclusive em relação à mediunidade e tal, né, Euripides? Você já falou pra gente, eu acho que não aqui no rádio e na internet, eu acho que não. Mas você já comentou em relação também, o Chico Xavier também recebia espíritos obsessores também. Espíritos obsessores também se manifestavam em Chico Xavier logo mais no início da sua jornada mediúnica, né? Porque a gente só ouve falar espíritos, mensagens, né, de espíritos de familiares, né, das famosas cartas, né, às mães, né, e também inúmeros livros, o maior de todos, né, os livros psicografados.
mas ele chegou também a também emprestar o seu corpo, vamos dizer assim, para espíritos obsessores, né? Exatamente. Coisa que pouca gente sabe, e muita gente, muito espírita, fica horrorizado, e até não acredita, né? Porque as pessoas se habituaram a se abastecerem com a maravilhosa obra de Francisco Cândido Xavier, a obra literária, a obra de amparo, de assistência, de conforto através das cartas, né? A obra assistencial, né? Lá no Abacateiro. Enfim, Chico Xavier teve uma vida profícua, né? De exercício no bem. No entanto, várias obras do escritor Carlos Bacelli é narrado ali que Francisco Cândido Xavier, quando vinha para o Parque Fernando Costa, em Uberaba, e participava dos trabalhos no Sanatório Espírita ou no Centro Espírita Uberabense, ele recebia espírito sofredor, inclusive os famigerados, né, da forma de lagarto, né, chamados dragões, né? São chamados dragões. E, inclusive, pasmem, hein? Eu vou falar isso, provavelmente alguns espíritas vão te dar bronca, viu, Nelson? Mas está lá nas obras, né? Daqueles espíritos que o médium é. Não, é a afirmação sua. Não, mas eles não vêm mexer comigo, não. Mas qualquer coisa você passa o meu telefone para eles, o meu endereço, quem quiser brigar comigo. Espíritos que jogavam o médium ao chão, né? Francisco Cândido Xavier, e ele rolava, se contorcia sob a ação desses espíritos. Segundo Bezerra de Menezes, em Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ali ele explica a necessidade desse tipo de submissão do médium. Não é falta de disciplina. Acontece que esse tipo de espírito está tão materializado que há a necessidade dele drenar, dele expungir a carga fluídica deletéria que ele carrega, e ele tem que ter liberdade de expansão, né, para eliminar aquela carga fluídica que são eliminadas através dos chakras ali, né, para depois então, num outro momento, em outra ocasião, dificilmente numa primeira ocasião, ele ser definitivamente, isso também quando eu falo definitivamente, às vezes passam vários trabalhos, várias sessões, o mesmo espírito se comunicando e sendo doutrinado, né? Então isso ocorre sim, não é desmérito para o médium, não é indisciplina, não. É uma necessidade. Que busquem nesse livro Loucura e Obsessão, inclusive vocês vão ver lá, para horror de muitos, que grande parte dos trabalhos que espíritos obsessores são conduzidos para receber tratamento, naquela obra espírita, são tratados num centro de Umbanda. E o espírito que conduz todos os trabalhos, tendo como aprendiz Manuel Filomeno de Miranda, é o espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Não brigue comigo, não. Procure o livro Loucura e Obsessão. Não é do Bacelli, não é do André Luiz Ruiz, não é do Vanderlei de Oliveira, nem do Robson Pinheiro. É de Divaldo Pereira Franco. Olha só a credibilidade aí, né, gente? As pessoas aí, né? Então, vamos checar lá nesse livro essas informações do Eurípides. E em relação a esse tipo de espírito, Eurípides, nós temos experiências próprias, né? Bastante, né? Bastante experiência própria dos trabalhos mediúnicos lá do hospital, lá do Centro Espírita Benedito Fernandes, que faz parte do Hospital Benedito Fernandes. Eu, no caso, sou um dos que tenho a experiência própria na pele, na carne, né, Eurípides? Perfeitamente. E quero só completar, citei o nome desses autores recentes, porque sou leitor assíduo deles, né? Não falei no sentido de crítica, não, de desmérito. Pelo contrário, sou um leitor assíduo e tiro muitas lições em razão até dos tipos de comunicações, os tipos de espíritos que se comunicam no nosso trabalho de desobsessão, que tem ligação estreita com o Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes e também com o Hospital de Uberaba. Temos recebido comunicações, inclusive, da própria Maria Modesto, né, agradecendo a intercessão que os espíritos trabalhadores aqui nos trabalhos do Hospital Benedita Fernandes têm feito junto ao Hospital de Uberaba. Então, a nossa homenagem a todos aqueles que labutam no campo do bem, independente de ortodoxia ou qualquer outra posição. O bem
é o que vale. Deus quer que nos amemos uns aos outros. Ele não pede rótulos, ele pede ação. Ora, vamos falar então de Dona Maria, que ela está ficando para trás. Dona Maria Modesto tinha a saúde delicada, né? Ela tinha uma saúde delicada. Tinha problemas de coluna, como já citamos aqui atrás, né? Falamos anteriormente. E problema de coluna, ela era, segundo a obra, ela era vaidosa, era muito cuidadosa com a sua aparência. Então ela fazia ginástica, né, para corrigir a postura, né, da sua coluna. Fazia ginástica para combater também a dor nas costas, né? E tinha muito cuidado também com as unhas, né? Diz que ela pintava, cuidava das unhas dela, dos netos, né? E acontece que ela viajava muito para Belo Horizonte. E toda vez que ela ia para Belo Horizonte, diz que tinha um ritual. Era procurar um tecido chiffon, né? Hoje acho que já nem existe mais, né, esse tecido. Chiffon estampado. Só que de cores sóbrias, né? Diz que era uma mulher muito sóbria. A gente vê pela foto aqui uma mulher, além de bonita, com uma postura realmente muito sóbria, né? E ela usava os seus vestidos, mas de chifão estampado, mas sempre de manga comprida, né? Era uma mulher muito sóbria. Em 31 de outubro de 1954, Dona Maria Modesta passa a viver nas dependências do sanatório psiquiátrico, do sanatório espírita de Uberaba. Por quê? Porque justamente a procura era constante, né? Era muita gente obsediada, muita gente com toda sorte de transtorno de ordem mental. Então ela precisou se acomodar em dependências dentro do hospital, em 1954, porque as tarefas eram inadiáveis. Não dá para falar, olha, agora não dá que eu estou fazendo almoço. Agora não dá que eu estou cuidando do neto, eu estou cuidando do... Então ela passou a viver dentro do hospital, ela passou a viver o hospital, né? E aí, então, essas tarefas que eram de ordem material, né, no atendimento, na recepção dos, dos portadores de transtorno, como também nos trabalhos mediúnicos, né? Ela prestava assistência mediúnica também, né? Às vezes chegava, era um passe, era uma doutrinação, isso fora do trabalho mediúnico. Era preciso no primeiro momento. Benedita Fernandes fazia isso também aqui, né? Então havia essa necessidade. Havia essa necessidade e ela então, em 1954, se mudou definitivamente para o hospital, para o sanatório espírita de Uberaba. Que beleza. Já concluiu então, Zé Eurípides? Não? Não? Então tá. Então continue. Agora vamos falar que no início dada a sua saúde já bastante precária, no começo de 1964, aí, entre janeiro, fevereiro, março, ela veio de Uberaba, né, que ela residia lá no sanatório, ela foi para o apartamento que eles tinham em Belo Horizonte, porque ela morou uma época em Belo Horizonte também, né? Então foi para Belo Horizonte, mas já estava bastante debilitada, coitada, né? Já aos 65 anos, né? 65 anos, já estava com a saúde bastante debilitada, em razão de um insidioso câncer que lhe acometeu os pulmões, né? Então ela se instalou nesse apartamento, né? Mas, segundo a obra de Iraci Cecílio, todo esse tempo lúcida, ativa, né? Sabendo de tudo, atualizada, sempre comentando, inclusive a própria situação do país, né? Ficou justamente em 1964, foi quando nós tivemos, né, chamado golpe militar, que transformou a vida política do país. Então ela manteve por meses acamada, né? Mesmo porque, em função da doença, né, que já atingia com bastante intensidade os pulmões, e também das injeções, né, que tinha que tomar muita injeção. E ela foi ficando, então, sem posição confortável no leito, né? Ela se sentia bastante incomodada. E assim foi, até que no dia 8 de agosto de 1964, ela faleceu lá em Belo Horizonte, né? Segundo consta, no próprio apartamento, né? E foi então trazida para Uberaba e foi enterrada
na sua cidade querida. Ela faleceu por 3 horas da madrugada, né, em Belo Horizonte, repito, 8 de agosto de 1964. Né? Só para, como lembrança, o seu esposo, Major Nestor Cravo, desencarnou no dia 2 de julho de 1973, aos 85 anos. Né? Dona Maria Modesta, é bom lembrar que ela se tratou entre 1916 e 1917, fim de 1916, começo de 1917, com Eurípides Barçanufo, ali descobrindo então a sua mediunidade, já bastante ostensiva, né? Voltou para Uberaba e o resto da história, de forma bastante resumida, nós colocamos aqui. E é bom lembrar também que em 1º de novembro de 1918, olha só, hein, um ano e pouco depois que Dona Maria esteve com Eurípides Barçanufo, ele desencarnou. 1º de novembro de 1918, lá em Sacramento. E Dona Maria Modesta, só para dar mais ou menos um fechamento aqui, que eu não sei qual é o seu tempo, Nelson, mas ela gostava muito dos termos e usava constantemente as palavras prudência e vigilância. Ela era contumaz na repetição dessas duas palavras, prudência e vigilância. Então fica aqui a nossa homenagem singela, modesta, sabemos sim, bastante anêmica, né? Mas é mais pela emoção, pela admiração, pelo afeto, pelo carinho que temos por esse espírito, né? É que nós nos dirigimos aqui, nos propusemos a fazer essa homenagem, e também, claro, extensiva no que diz respeito à missão, é extensiva também a Benedita Fernandes, né? Um espírito que se dedicou da mesma forma, né? E ao mesmo tipo de problemática que acomete a criatura humana, que é a doença da alma. Muito bem, eu agradeço, né, Eurípides Alencar Cesário, meu amigo lá do Benedita Fernandes, agradeço a sua participação, agradeço tudo que você colocou aqui no nosso programa de hoje, em relação a Maria Modesto Cravo, também a Dama da Caridade lá de Uberaba, e a Dama da Caridade daqui de Araçatuba, São Paulo, Benedita Fernandes. Eu quero desejar a todos os nossos amigos, os ouvintes da Rádio Bandeirantes AM de Araçatuba, São Paulo, um feliz ano novo, com muita paz, progresso, e também é extensivo aos amigos do site avozdoespiritismo.com.br que estão nos assistindo neste momento. Quero desejar a todos um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, prosperidade, e o que é mais importante perante Deus é o progresso espiritual de cada um de nós, o progresso moral de cada um de nós, e essa moral não está no que estão vendo a gente por fora, não é só isso que é progresso moral, é o que nós somos por dentro, né? É o que nós somos por dentro, que é o mais importante do progresso moral que eu me refiro. Um feliz ano novo a todos, é o que deseja o produtor do programa A Voz do Espiritismo radiofônico e também coordenador do site avozdoespiritismo.com.br, Nelson Custódio da Silva. Eu deixo os nossos microfones para o nosso convidado de hoje, Eurípides Alencar Cesário, para que ele faça as suas despedidas também, faça as suas felicitações a todos que nos acompanham e também que faça a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Muita paz a todos. Feliz Ano Novo. Nós também, nossa parte, colocamos aqui nosso desejo sincero de que todos neste planeta, mas em especial os nossos radioouvintes, os nossos internautas, os nossos companheiros de labuta do Centro Espírita Benedita Fernandes, que cotidianamente se deslocam até aquele logradouro para ali emprestarem seus vasos carnais a serviço do bem. São os médiuns que humildemente para ali se dirigem e servem em nome de Jesus. A todos,
um feliz ano novo, visto que acreditamos que todos tenham passado por um feliz Natal e, ao mesmo tempo, que estendemos os nossos desejos de vida melhor, para que isso venha a contribuir também com um planeta melhor. Estendemos a nossa gratidão como prece ao Criador que um dia que só Ele é que sabe, desencadeou-se a explosão inicial que deu origem ao universo e aos incontáveis sistemas de vida, galáxias, conglomerados estelares, sistemas, planetas, astros, estrelas, satélites, enfim, a vida pulsante, a vida dinâmica é o milagre da vida. E tudo isso devemos a esse ente que o Espiritismo, de forma feliz, clara, expressa assim: Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Só por Ele é que podemos nos dar ao luxo, muitas vezes a vaidade, o orgulho e todos os sentimentos que ainda permeiam as nossas almas pequenas, mas de dizermos: confesso que existo e não existi porque a morte não existe, apenas a passagem. E nós rogamos a Ele que nos mantenha firmes, convictos, perseverantes, entusiásticos e alegres em podermos servir por Sua vontade, para a Sua alegria e pela alegria, pelo júbilo de Jesus, que veio nos ensinar que o amor a Ele, Deus, e o amor ao próximo são agradáveis a Deus, constituindo-se no maior dos mandamentos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que nos façamos merecedores dessas bênçãos e que nos façamos merecedores da companhia dos espíritos prepostos do bem, que seguramente estão sempre em nosso entorno, buscando nos amparar, nos confortar, nos consolar, nos erguer em nossas quedas, para que perseveremos sempre. Paz na terra e em nossos corações. Assim seja. Tinha 82 minutos, nós falamos 1 e 10, 1 hora e 10. 82. Tá. 82 seria 1 hora e 22, né? Não sei se você percebeu, fez um barulho lá e pareceu um negócio vermelho.